Olá, amigas. Estamos iniciando nossas atividades desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. Um dia bastante atípico, né? Por quê? Porque tivemos um dia de sol, né? Que é uma coisa hoje muito rara na fronteira gaúcha, aqui na geografia do Rio Grande do Sul. A previsão para amanhã ainda é tempo mais ou menos com nuvens e sol, mas não vai chover tanto quanto a previsão era anteriormente. A chuva vem na quarta-feira, segundo a meteorologia, acompanhada de queda na chuva. Está aqui comigo Jaime Cimento. Jaime, obrigado pela tua presença. Obrigado, eu que agradeço. Mais uma jornada aí. Estar aqui no Atividade é um prazer. Muito bem. Que tangencia as raias da sexualidade. Ah, olha só, não, cara, o cara veio para arrasar hoje. Doutor Carlos Isaia, viu só? Boa noite. Depois dessa, né, tio? Eu sempre digo que participar da atividade é um momento de aprendizado. E hoje vamos aprender muito com o Cimente também. Professor Cimente, professor Cimente. Parabéns à dupla Grenal, que não perdeu no fim de semana e nem vai perder nesta semana, né? Porque não jogou. Nós temos jogo só no sábado, para o Internacional, e no domingo o Grêmio, né? Então a dupla Grenal está nos dando, de certa maneira, um bom tempo. Uma leve impressão que o Soares vai ficar. Eu já mais ou menos eu também tinha essa informação então aí. Beleza. Não sou eu tenho uma informação que eu tenho de um cara da direção do Grêmio lá. Sobre isso nós vamos conversar, talvez, né, nos próximos programas, quanto mais próximo do jogo do Grêmio. Mas essa tendência do Soares ficar já foi manifestada por ele mesmo. Uma vez fizeram uma entrevista na Rádio Guaíba, não me lembro, não esqueço, que eu estava lá, e ele disse que era uma coisa para pensar e tal. Ele estava muito feliz aqui no Rio Grande do Sul, uma coisa que ele nunca havia dito com tanta ênfase. Então vamos ver se o Soares fica aqui. Tomara que o Internacional, o Afonso diz que eu sou meio colorado e meio gremista, mas eu acho que o Internacional também tem que contratar um cara desse naipe aí do Soares, porque eleva o futebol do Rio Grande do Sul, né? O Soares certamente daqui a 30 anos, né, o Isaia? Claro. O Soares passou aqui no Grêmio, né? 4 minutos, o programa sempre é ao vivo, há 31 anos. A temperatura permanece em 23 graus centígrados aqui na Zona Norte, na Rua Paraíba, sede dos estúdios da RDC TV no Rio Grande do Sul. Time completo, na ponta direita, meia esquerda, e o ponta esquerda chegou agora. Afonso Praça Batista. Boa noite a todos. Chegou agora, atrasadinho. Você já deve saber por quê, né? Nós temos conversado a respeito. É que, na verdade, é o seguinte, eu até estou com um pouco de medo de começar um programa, porque eu vinha escutando e teve situações como as raias da sexualidade, que me preocupou bastante. O que significa, qual é a tradução das raias da sexualidade? Transcende as raias da sexualidade, isso me preocupou muito por parte do Cimente. Não, aqui é um prazer que tangencia as raias da sexualidade. Eu estou bem preocupado. Digamos que eu já estava trancado no trânsito e imaginei voltar. O que eu quis dizer é que a experiência aqui da atividade é uma atividade que tangencia, que se aproxima do afrodisíaco, né? Assim, um poder afrodisíaco, a atividade. E hoje não é sexta, hoje é segunda, aí. A sensualidade, um prazer. Hoje é segunda. A segunda, o segundo diz que ele tem uma dieta boa, com alimentos saudáveis e tal, daí me fala em sexualidade. A segunda questão é que na iminência de Luizito Soares ficar no Grêmio, Silvio novamente escorrega na casca de banana e manifesta desejo que o Internacional contrate o Lewandowski. Porque ele quer um sujeito do mesmo nível de Luizito Soares. Ele quer que o Internacional contrate o mesmo, que para ele realmente o Internacional tem que estar no mesmo nível do Grêmio. Eu desconfio e digo, coragem é tudo na vida. Tem que meter a mão e sair do armário, assume esse lado colorado, vou falar latente. Coisas bem práticas. O senhor chegou atrasado por causa do trânsito, é isso? Não, eu na verdade, eu sempre tive um sonho na vida em fazer essa manifestação na TV. Eu gostaria daqueles que puderem fazer eco,
por favor, distribuam essa minha manifestação, porque é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Qual é o prazer mórbido daqueles que detêm o poder da manutenção das estradas em fazer uma manutenção em uma segunda-feira, metade de novembro, na 116, passando o Parque do Zoológico? Fiquei 1 hora trancado ali, para e arranca, porque eles estavam fazendo uma manutenção. Porque ficar ali por causa de um acidente, um infortúnio, uma coisa inesperada. Nós somos atrasados uma barbaridade de infraestrutura de rodovias. O Japão, por exemplo, resolve de uma noite para outra. Por que não se faz manutenção de noite? Em primeiro lugar, para a questão... Será que seria a questão do adicional noturno? Nós estamos aqui com um promotor do Ministério Público do Trabalho na mesa. Ele pode nos ajudar aqui de maneira mais científica. Mas adicional noturno, os trabalhadores vão trabalhar muito melhor, sem o sol torrente na cabeça, muito menos movimento, e não vão atrapalhar o fluxo de trânsito se não a principal, uma das principais rodovias do estado. É impressionante, clamoroso a quantidade de gente parada ali, uns indo embora, eu tendo que vir para o programa, né? E simplesmente bens e serviços, gasolina, monóxido de carbono. É rumoroso o estado de alagamento, é uma coisa fora do comum, é um mar d'água, entra na 448, é dos dois lados, é uma lagoa, como se fosse a Lagoa dos Barros ali, encheu novamente, e agora me parece que mais volume d'água, passando ali a entrada Paquetá, à esquerda, só dá para ver a copa das árvores, o resto é tudo água. E tendencia a aumentar o nível. Então, Porto Alegre está realmente aí à mercê de um alagamento. Essas coisas que tu fala de obras é uma coisa interessante. Eu fui hoje de manhã lá em Cachoeirinha, e é pela freeway, tanto na esquerda quanto na direita, é um rio, né? Tá um rio aquilo ali. Mas o que me chamou a atenção é isso aí que tu falaste sobre a questão de obras. Na vinda para lá, da freeway para cá, lá depois da Fiergues, daquele entrocamento que vai para Fiergues, olha, 5 quilômetros de um engarrafamento, porque uma obra está feita, obra, como tu diz, não é necessária, coisa que não é, caiu, entendeu? É coisa que pode ser feita a outro horário. A impressão que dá é que é uma prestação à população. Olha que nós estamos fazendo a manutenção, olha como nós estamos agindo, sabe? No fundo, eu penso, e gostaria de provocar os colegas da mesa, que é o seguinte, eu penso que eu estou sempre envolvido como um ratinho de laboratório em meio de uma nefasta manifestação política. Tudo é política, inclusive a situação da contrapartida do administrador. Então, azar é que eu vou me atrasar para a audiência, que eu vou atrasar uma ambulância que está salvando uma pessoa que está enferma, alguém que efetivamente está passando mal dentro do carro. Azar, qual é o problema? O que vale é o governante demonstrar que está fazendo a manutenção, uma manutenção totalmente inoportuna, numa segunda-feira, final de mês, entendeu? Trancando todo o fluxo de bens e serviços. É uma coisa muito triste. Eu tenho pavor disso e eu gostaria que alguém me explicasse qual é o fetiche. Por que não fazer essa manutenção à noite? Quando tem menos fluxo, é mais fácil de exigir. Por causa de um custo um pouquinho a mais com despesas trabalhistas. Olha, o trabalhador, inclusive, vai ter mais bem-estar, com toda a certeza. Dr. Carlos Isaia sempre chegou mais cedo também, naturalmente. Eu chego 1h30 antes do programa, por causa disso. Isso que eu venho ali da Padre Cacique. Quer dizer, até aqui, às vezes eu demoro 1 hora para chegar aqui. E realmente tem coisas inacreditáveis. É só no Brasil mesmo que acontece. Você se lembra dos bondes? Nem é bom lembrar, que maravilha. E você se lembra quando era feita a manutenção dos trilhos e dos bondes? De madrugada. Durante a noite. E à noite é madrugada. Olha que já tem tempo isso. Parece que nós não aprendemos. Os bondes terminaram no começo da década de 70. Agora, vamos falar em custo. Se já se imaginou o custo que gera um engarrafamento numa pista de 3 vias que o pessoal fica com o carro ligado, e meio ambiente, queimando gasolina, jogando gás carbônico, perdendo compromissos, perdendo dinheiro em função de custo de uma empreiteira na qual foi contratada pelo poder público para fazer aquilo? Que contrato é esse que não tem hora para ser feita? Por que não se faz à noite? Por que não se faz no fim de semana? Fim de semana.
Não tem sentido, não tem explicação. E a partir do momento em que a população começar a querer cobrar o prejuízo que está tendo em cima do engarrafamento desse, em função de uma obra, claro, toda obra é indispensável, mas tudo tem as suas prioridades. Já veja bem, freeway ou outras rodovias que já são pedagiadas. Normalmente há um certo respeito a horários de manutenção. Mas é assim que tem que ser. É assim que é feito em qualquer lugar do mundo. E é claro, a partir do momento que isso começar a ser realizado, o Afonso vai chegar aqui mais tranquilo, não vai ficar tão irritado, não vai ficar ouvindo o programa dentro do carro para chegar aqui atrasado e querer recuperar algumas fases que nós colocamos. É verdade, reparar... Mas me senti vingado, me senti defendido pela primeira vez. Eu geralmente defendo, me senti defendido, agora com a Dóia. Essas obras da BR, agora manutenção também, são coisas intermináveis. Agora tem essa esperança acho que da rodovia do Parque, né, que vai até Esteio, acho não. Não, vai até Portão. Sim, mas semana passada isso aí vai ser uma maravilha, né? Mas na semana passada nós estávamos falando aqui porque eu vim embaixo de chuva, chovia a cântaros, cheguei em cima do laço também. Aliás, ultimamente tenho chegado em cima do laço, ou atrasado. E daí eu estava comentando que somente com a chuva que nós conseguíamos ver como as rodovias estavam em condição de manutenção. E uma das coisas ali na 448 é o seguinte, eu quase entrei numa daquelas curvas antes da arena ali, quando subi para a arena ali, eu quase aquapanei, né, embaixo de uma carreta, por causa do excesso de água na pista. E o que é o excesso de água na pista? Nada mais é do que a pista que não tem buraco, mas ela começa a ter ondulações em função da ausência de maturação justamente do terreno. Eu posso falar isso com categoria porque eu sou de Palmares. Palmares é a cidade lá, é a cidade que tem a estrada do inferno. Então, assim, uma estrada mal feita, com uma estrutura muito ruim de terraplanagem, faz com que comece a ter um problema meio crônico. Tenho muito medo desse alongamento da 448 até Portão, por causa da área justamente alagadiça. Aquilo ali é um pântano. Eles não tem que fazer um trabalho de terraplanagem, porque não adianta depois ficar tendo que lamber asfalto. Exato, tem que maturar. Agora realmente vai facilitar muito, porque aí até Portão vai ser... Não, aí desce toda a serra por ali, né? Agora a BR-116, desde que eu me conheço por gente, aí ficam falando nisso, né? Eu me lembro de quando eu era criança, vinha de Bento Gonçalves, quando chegava em Esteio, ali se aproximando aqui depois do Laçador, aqui já era imagina isso, sei lá, 60 e tantos anos atrás. Né? E isso aí entra governo, sai governo e a BR-116 vai ficando... Uma autarquia federal? Acho que é estadual. Eu acho que não, eu não saberia dar essa informação. Eu tenho essa informação que ele é uma autarquia federal, quer dizer, a maior parte vem do governo federal, digamos, o controle acionário. Meu mestre, Afonso Praça Batista. Sabe que sobre esse assunto é complicado discorrer porque existe uma necessidade de readequações, né? E se há necessidade da questão de readequações orçamentárias, eu pelo menos não tenho o conhecimento do fato em si para poder me manifestar a respeito. Eu, na verdade, gostaria de abrir uma outra pauta aqui, que é a pauta ontem da eleição do Javier Milei, né, em que teve uma belíssima cobertura da RDC, eu acompanhei. É verdade. Belíssima mesmo, com correspondentes e tal. Infelizmente, a internet não facilitou muito a vida do Milton Cardoso, mas foi muito bom lá a manifestação, inclusive desde sexta-feira, falando a respeito dessa eleição. Na verdade, em 1934, Henrique de Céfalo lançou uma música, um tango, em que eu fui conhecer pelas mãos do Julio Iglesias.
tem uma regravação maravilhosa dessa música. E ela diz assim, que o mundo fosse lá na porcaria, eu já não sei. E que ele 506, ele 2000 também. E aqui ele discorre, efetivamente, toda a sacanagem da política. Toda a sacanagem da política. É impressionante o que a crônica do jornalismo nacional continua batendo no vitorioso, no Javier Milei. Simplesmente pelas bandeiras que ele defende. Simplesmente. Existem pessoas que se manifestam que ele é um fascista. Olha que coisa engraçada. Mas todo mundo defende o peronismo. O Juan Perón era fascista. Juan Perón era afiliado do fascismo da Itália. E o governo de Perón era extremamente fascistoide. Tanto era fascistoide que ele estabeleceu um feriado, o feriado a Nossa Senhora, a Santa Eva, a Salvador. Ela nem tinha morrido ainda. Fui descobrir esse final de semana uma coisa absurda, que a Eva Perón foi... Levaram pra cá e pra lá o cadáver. Exatamente. 20 anos com o cadáver embalsamado, uma coisa horrível. Por isso que eu digo, antes de falar mal de alguém ou de algum sistema, coisa que vale, aprofunde um pouco o conhecimento. Não é tão difícil, hoje não é tão difícil. Não precisa comprar uma Barça com, sei lá, 18, 20 volumes, pagar aquilo tudo no cheque. Não, hoje o Google te ajuda. Ajuda, tem vídeos, tem preguiça para ler. É tão interessante. Eu acredito sinceramente que nada do que esse anarcocapitalista é para matar, né? A gente sente um certo medo, mas tu pode falar melhor, porque ele é economista, é teu colega. Eu acho que ele não vai fazer metade do que ele prometeu na campanha. Acho que ele vai ter efetivamente uma certa dificuldade. Eu tenho muito medo do outsider, muito medo do outsider. Eu tenho muito medo. A história do Javier Milei me lembra muito Jânio Quadros, principalmente na questão relativa a essa situação meteórica, né? Do nada, de professor de uma universidade, ele é um azarão que entra como suplente, ele entra como deputado, né? O Jânio entrou como suplente de vereador para depois ser prefeito, governador e presidente em pouquíssimos anos, e daí não aguentou, tomou um tragão lá e renunciou, né? Fui ouvir esse final de semana uma coisa muito engraçada, que o Afonso Arinos disse para resolver o problema do Jânio era só trancar ele no banheiro e esperar passar. Portanto, eu acho que a Argentina deu um basta, pelo menos momentâneo. Não esqueçam que o Macri não fez quase nada. Então... a grande verdade é que a Argentina, no século XX, lá por 1950 até a virada do século XX, ela era o país mais rico do mundo. Do mundo, não é da América, do mundo. Hoje ela tem 40% de pobres e 10% da população como indigentes. Por que a Argentina chegou nisso? Por vários governos populistas, né? Inclusive pelo peronismo, que foi citado aqui pelo Afonso. Agora, é muito isso aí, Afonso. O pessoal da esquerda, ele quer colar nos outros aquilo que eles são. Eles são fascistas. O próprio Perón, que tu citaste muito bem. Então, ele se adequa exatamente àquilo que é a esquerda brasileira. Ela coloca que o Bolsonaro é fascista, mas eles... E aí, Afonso? Sabe o que eu estava pensando aqui? Nós estávamos falando... essa história de direita e esquerda, eu tenho uma certa implicância com isso. Principalmente porque direita e esquerda nós nos reportamos lá ao parlamento francês, 200 e tantos anos atrás. Mas, assim, você tem noção de que o Perón, ele é contemporâneo do Getúlio Vargas? E as bandeiras são as mesmas. A legislação seguia a mesma toada, inclusive a própria CLT aqui, a Carta de Lavoro italiana também deu a possibilidade lá das leis argentinas do trabalho. E o que reverbera é justamente o trabalhismo. O trabalhismo, ele vem lá, e por que ele reverbera? Porque o discurso é palatável. Né? Quando o Collor chamava de descamisados, parafraseando a Evita Perón, os descamisados brasileiros, o que é? Olha, eu quero dar melhor condição. Para quem que tu vai votar? Tu vai votar num cara que tem assim, vamos aumentar vamos aumentar o trabalho, os postos de trabalho, ou vamos te dar 3 refeições diárias para te comer melhor?
Qual é o discurso mais palatável? Vamos equalizar a economia, abrir frente de trabalho para aumentar as divisas do país e aumentar o poder do país? Ou vamos viabilizar que o pobre ande de avião? Sabe, o discurso é melhor, eles conseguem fazer essa manipulação e com uma mídia massiva demonizando um outro discurso, paradoxo, o discurso de um contraponto, efetivamente. Então, vejam bem, o século XX foi um século efervescente, sim, mas nós evoluímos muito pouco em política na América Latina, muito pouco. Por quê? Porque ainda discutimos que Getúlio Vargas é o pai dos pobres. Coitado do Brizola, tentou manter o PDT, mas daí tinha o efeito do PT com o Lula. E daí o Brizola realmente ficou somente como uma promessa. E, infelizmente, o Juan Perón... O Getúlio, a gente brincava a dizer que o Getúlio é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. O Getúlio criou 3 partidos políticos. Sim. O Getúlio jogou para cá, jogou para lá, foi muito inteligente, né? 45 anos de poder, né? Entre duas... Aliás, 45 não, ficou 15 mais 16 anos. De 30 a 45, depois 51 a 54, mais ou menos. Mas o trabalhismo, na Argentina, como eu estava dizendo, todo mundo é peronista, sindicalista, empregado, né? E isso aí tem custo, né? Claro. Aliás, assim, ó, o ano é desafiador, né? A gente lembra muito da questão do Brecht, né? Que é o analfabeto político. Isso nós não temos como manifestar, porque é natureza, etc. e tal. Não é, o Estado precisa ajudar. Hoje eu vi uma pessoa chorando em função da questão do restaurante, a moça lá, me parece que numa daquelas cidades, não sei se Roca Salles e tal, pela segunda vez ela perdeu tudo de novo no restaurante, porque ela vai fechar as portas, porque ela não tem como reinvestir. O que está me preocupando agora, e vou levar a vaia, mas a RDC tem uma cobertura no estado, é a planta. É a planta das culturas de verão, soja e arroz. Simplesmente os campos estão embaixo da água, principalmente o arroz, que é planície, não tem como preparar a terra. Quando prepara a terra, chove de novo, alaga de novo, e simplesmente tem período de plantio, já está atrasado. O estado do Rio Grande do Sul vai sofrer uma grande dificuldade e isso afeta a cesta básica, isso aumenta o valor do cereal, do grão e aumenta a balança mercantil. É muito complicado que nós estamos vivendo e, infelizmente, com uma previsão de que esse El Niño vai até abril do ano que vem. Portanto, não tem garantia nenhuma que nós não vamos passar por situações das quais estamos enfrentando agora. Praça Batista. Justamente só em complementação. Nós temos que começar a pensar realmente em termos um plano contingencial no Estado. Precisamos ter um fundo contingencial no Estado para que nós não precisemos viver de soluços em soluços, precisamos fazer vaquinha eletrônica para conseguir ajudar os povos flagelados. E, sem dúvida nenhuma, né, doutor Carlos Zay, o rio que persegue o seu curso novo e ele que adota o curso novo, ou seja, esses locais que foram alagados, me parece um pouco inteligente as pessoas reconstruírem vida ali. Elas vão ter que se reestruturar, porque não vai ter como modificar. Verdade seja dita. Quando foi que se viu a última vez trabalhar contra o assoreamento dos rios? A profundidade, que era uma, diminuiu, agora é outra, então ele enche mais rápido. Quer dizer, isso são coisas que se previne, preventivas, para não acontecer exatamente o que está acontecendo. Muito bem. Obrigado, Cimete, pela tua presença. Obrigado. Também. E a você, telespectador, obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite, bom sono. Amanhã um novo encontro com vocês, 18 horas e 30 minutos aqui na RDC TV.